A minha convidada de hoje, ela já sabe o peso e responsabilidade que é segurar um troféu do Estrela do Atlântico. Ela fundou a Legalize Já, venceu no ano passado os melhores do ano 2024 e nos melhores do ano 2025 é embaixadora aqui do Estrela do Atlântico. Ela vai revelar um dos vencedores na próxima edição. Vamos conhecer um pouco da história e também dos tropeços que ela teve como empreendedora até chegar na glória e no legado de ter a Legalize Já como vencedora de uma das edições do Estrela do Atlântico. Eu sou o Igor Cerqueira e você me acompanha na entrevista de hoje. Vamos lá! Toda conquista tem um preço. E nem sempre é sobre dinheiro que a gente está falando. Às vezes o preço que tem que se pagar é solidão, desafios, noites em claro e sempre pensando no dia de amanhã. Pode ser que a tempestade aconteça hoje, a chuva está acontecendo, mas a gente foca no que vai nascer amanhã e que o sol vai brilhar. Foi assim que a Késia fez, junto com toda a sua família, quando ela decidiu criar o Legalize Já, que foi vencedor no Prêmio Estrela do Atlântico no ano de 2024. E hoje ela está aqui nos estúdios do nosso Mente Mestre para nos contar um pouco da sua história, da sua trajetória, mas não só dos momentos de vitória, dos momentos mais desafiadores também. Késia, da onde que surgiu essa força? Qual a sua origem para poder estar hoje aqui brilhando no nosso palco? Ai, vamos lá. Obrigado por esse encontro, obrigado por esse momento. É muito importante a gente estar aqui. Mas a gente já começa isso sendo imigrante, né? Quando você pensa em sair do teu país e ir para outro lugar, já é desafiador. Então é aí que começa isso tudo, é aí que vem o coração nervoso, tudo engasgado, e você tem que fazer as coisas acontecerem. E nem sempre é exatamente isso, nem sempre é fácil, né? Tem muito desafio. Agora eu fiquei sabendo que um dos desafios, eu não conhecia essa parte, foi que você trabalhou em fábricas, assim, que chegou em Portugal. Me conta como é que foi isso. Às vezes as pessoas de casa acham que é fácil e que é mole, mas tem também esses momentos mais difíceis. É, não é mole não. Eu cheguei em Portugal, emigrei com a minha família no início da pandemia, e aquilo era tudo novo, a gente não sabia o que ia acontecer, ninguém sabia o que ia acontecer, eu mesmo só tinha lido aquilo em livros, então a gente não esperava tudo aquilo. Quando a gente chega, a gente tem que se sujeitar ao que a gente tem de trabalho, e aquilo começou a ser escasso. E eu nunca trabalhei nunca fiz coisas tão primárias, assim, fábricas, algo mais fechado, nem nada. Eu sempre trabalhei com muito atendimento ao público, sempre podendo ali fazer esse contato direto com as pessoas. Quando eu cheguei, o que tinha para trabalhar era a fábrica. Eu sabia exatamente o que eu não queria, e o que eu não queria era ir para a construção civil ou para a restauração, que é o que mais se fala quando se migra, né? Ou Sim. você vai para um lugar ou você vai para outro. Então eu achava a fábrica um pouco mais facilitado. Mas não era bem assim, trabalhar lá também é muito árduo, porque quando você sai do seu país de origem, você traz a tua formação, a tua experiência, o teu network e tudo mais. Quando você chega aqui é do zero. Ninguém te conhece. Ninguém sabe o que você fez. Então, para mim, passar pelo regresso laboral doeu muito, foi muito difícil. Eu não sabia pegar uma parafusadeira, eu não sabia colocar um prego, eu não sabia montar um móvel, eu não sabia embalar um móvel, e muitas vezes eu nem tinha força para isso. E não era fácil, mas era necessário, porque se eu não fizesse essa minha parte, eu não conseguiria ajudar o meu marido a sustentar a casa. Então foi um processo muito difícil e doloroso. Eu trabalhei em 3 fábricas antes de começar a empreender. E eu imagino que esses processos também podem ter contribuído ali para que hoje a Legalize Já faz, que auxilia tantos imigrantes nesse processo de chegada no país e deixa tudo muito mais fácil. Mas, nesse princípio, não foi. Qual foi a experiência, uma vivência que você tenha tido, assim, que foi muito desafiadora, que você quase pensou em desistir? Bom, então, eu estava na época da pandemia e as fábricas começaram a não ter dinheiro para pagar nem nada, e a fábrica em que a gente trabalhava pegou fogo. Então, tanto eu como meu marido trabalhávamos nessa mesma fábrica. Tanto eu como meu marido, nós trabalhávamos nessa mesma fábrica.
e a fábrica pegou fogo. E nós ficamos sem o salário do mês, tínhamos que pagar senhorio sem o salário do mês, e o dinheiro que eu tinha para receber numa sexta-feira já era para fazer a compra do início da semana, ou seja, estávamos eu, o Lucas e o Arthur, que foi a nossa primeira imigração, e eu já não tinha mais nada dentro de casa para dar para o meu filho comer. Então eu estava desesperada. E na época tinham as caixinhas solidárias, lembra disso? Que eram alguns pontos de autocarro que tinha uma caixinha onde a família que tinha alguma coisa deixava, às vezes macarrão, sardinha, alguma coisa, e quem não tinha podia passar lá para deixar. E nós não tínhamos nada, exatamente nada. Aí a gente acordou cedo, a gente só tinha gasolina para ir para o centro, voltar e trabalhar. Nós acordamos cedo e vimos limões no jardim assim da senhoria. E nós catamos esses limões e era tudo que a gente tinha. E fomos os três, todos felizes, achando que ia chegar lá na caixinha, ia ter uma massa, um atum, qualquer coisa para eu fazer para o final de semana. Nós chegamos lá e não tinha nada, exatamente nada. E a gente deixou os 3 limões. E aí a gente voltou para casa vazio, e tava eu, o Arthur e o Lucas, e a gente voltou super tristes. O que a gente vai fazer agora, né? A gente não tem mais dinheiro nem nada. Do nada, um amigo do meu melhor amigo, que também mora em Portugal até hoje, o Egler, me ligou e falou: vocês estão bem? Porque era pandemia. Eu falei: eu tô desesperado, eu não tenho o que comer hoje, eu não tenho o que dar pro meu filho para comer. E aí ele falou assim: você tem cartão, alguma coisa assim? E eu falei: olha, não tenho, mas às vezes tem um multibanco perto de você? E eu falei: tem. E aí ele falou: então vai lá que eu vou te mandar um código, quanto você precisa? Eu falei: 20 euros resolve a minha vida. Ele: tem certeza? Eu falei: sim, é só para eu passar o final de semana, porque eu vou receber. E esse amigo mandou a gente ir até o multibanco, e chegando lá ele não me mandou 20 euros, ele me mandou 50. E foi o que nos salvou naquele final de semana. Eu consegui fazer uma compra para a semana e consegui abastecer. E foi assim que a gente deu uma virada em plena pandemia. E na mesma época a gente não conseguia ainda ter tudo em casa. E nós só tínhamos um colchão que era o que o Arthur dormia. Mas eu e meu marido colocamos papelão mesmo no chão e várias cobertas que a gente tinha ganhado da junta de freguesia para poder dormir, até a gente conseguir ter as nossas coisas. Então, com certeza, essa foi um grande chacoalhão que eu levei, e não estava fácil para ninguém, era pandemia, tinha gente perdendo pessoas. E a gente ainda podia contar com o trabalho, mas não estava sendo certinho todo o recebimento. Então, essa história, ela mexe muito comigo e ela reflete muito tudo que a gente passou de dificuldade. E a partir daquele momento eu falei: olha, eu preciso ser melhor do que isso e fazer mais do que isso, porque só isso, obrigada, porque só isso não está sendo o suficiente. E ali um turbilhão de coisa começou a acontecer, né? Ai, desculpa, essa história é puxada. E é importante para trazer e mostrar que nem tudo na vida dos imigrantes e dos empreendedores são flores. Por vezes, há dias que são mais difíceis do que outros. E esses dias difíceis, eles também são importantes. Eles marcam a nossa trajetória e, graças a eles, coisas podem acontecer e transformações também, quando a gente pensa no que hoje é a Legalize Já e no tanto de outras pessoas que já ajudou para que não passasse por isso, né? Quer dizer, qual foi a principal virada de chave após esse evento? Foi entender, né? Porque daí eu entendi o quão era importante a gente ter conhecimento das coisas aqui, seja por um trabalho, seja por um visto correto, seja por aplicar uma documentação no lugar correto. E eu comecei a falar sobre isso com as pessoas. Então, ali, por exemplo, eu participava às vezes de comunidade, pessoas que queriam saber da minha história: olha, como é que está acontecendo, o que é que está acontecendo aí. E, ou seja, acabou várias coisas demorando e várias coisas a gente demorando para descobrir. E através dessa dificuldade eu comecei facilitando, entendendo sobre esses processos, acabei facilitando essa comunicação com outras pessoas. E aí que aquilo começou a me sobrecarregar também. Eu falei: bom, eu preciso fazer disso um negócio. E aí saiu meu cartão de residência em Portugal. Aí o banco resolveu me dar um cartão de crédito. Ah, depois da residência surgiu o cartão de crédito. Aí eu já estava assim, falando,
falando na internet um pouco da minha história e tudo mais, nem tinha 1 milhão de gente, mas eu achava aquilo interessante, aquela comunicação era interessante. E eu peguei esse cartão de crédito e comecei a pesquisar, né? A gente sempre pesquisa o como, né? Como fazer isso, como fazer aquilo, como ganhar dinheiro online. O que fazer para ganhar dinheiro online? E aí apareceu uma oportunidade de comprar uma agência de viagens. E o meu primeiro negócio foi uma agência de viagens online. E aí o que acontece? Como eu já tinha esse contato com muita gente, eu comecei a vender passagens. Tanto que a gente tinha que ir para lá, lembra da pandemia? As Uhum. pessoas queriam ver as outras, umas iam, as outras voltaram, e ali eu comecei a despontar. E comecei a também conhecer pessoas interessantes que estavam interessados em vir para cá. E aí, quando eu via que muita gente pensava em chegar despreparado, eu queria falar sobre o assunto. E eu acabava convencendo essas pessoas, de alguma forma, a se legalizar, fazer um visto. Na época era manifestação de interesse, muita gente chegava, tinha que fazer a manifestação de interesse, e eu acabava falando sobre essas coisas. E eu fiz um treinamento. E aí eu fiz um treinamento para aprender. Acho que o conhecimento, né, não pode faltar. Então eu fui agregando aquilo para mim, fui fazendo mentorias, fui entendendo o que era o processo, e ali eu conseguia ajudar cada vez mais. Então eu vendia passagens e aí falava, a menina que legaliza, a menina da legaliza, a menina da legaliza. E aí ficou Legalize, né? Kézia, na época eu usava Kézia Costa, Legalize por Kézia Costa. Só que chega uma hora em que o nosso faturamento começa a subir, né? Então eu tive que Ainda montar uma bem. empresa. Aí foi quando, de fato, eu tive que montar uma empresa para trabalhar certinho dentro do que eu já estava fazendo. E aí veio um arrependimento, porque eu tanto conseguia já fazer os vistos para quem queria vir ou ajudar aqui, como vender as passagens. E eu estava me sobrecarregando com aquele trabalho imenso. E a gente tem muita dificuldade de delegar, né? É muito difícil delegar quando você é empreendedor, quando você pensa no teu negócio. Então eu tive que, por exemplo, trazer o meu marido para me ajudar, tive que trazer outras mãos para começar a me ajudar. E o que eu fiz? Eu devolvi a agência de viagens. Hoje eu não teria feito isso. Hoje eu teria agregado ao meu negócio. Mas na época eu não conseguia gerir tudo aquilo, eu não tinha conhecimento suficiente para gerir tudo aquilo. E às vezes acordar de madrugada para ver se alguém estava embarcando ou alguma coisa assim também me incomodava, porque eu já queria estar com a minha família também. E eu não conseguia administrar esse tempo. E aí eu devolvi, paguei tudo direitinho, o meu cartão, tive ali a agência, mas eu acabei devolvendo e segui somente com a Legalize, trabalhando tanto no digital, né, como no presencial. E qual foi a decisão mais difícil que você tomou, mesmo sem ter a certeza se daria certo? Ai, acho que abrir a empresa, porque é muito imposto que você tem que pagar, são várias coisas que você tem que declarar, muita coisa que você tem que fazer, e como você está num país novo, você não conhece tudo, você não sabe tudo, então você tem que aprender, sempre agregar conhecimento. Então essa abertura me fez ter medo, mas eu também sabia que esse medo era o que ia me levar para frente. Quando a gente decide imigrar, a gente tem que ter muita coragem na nossa mala. O que que a imigração tirou de você antes de te entregar alguma coisa? O que ela tirou de mim é que a imigração, ela me agregou tanto, que às vezes eu nem lembro, assim, o que realmente foi perdido ali. Não sei te dizer, Igor. Quando você resolve mudar para um outro país e escolheu Portugal para isso, você deixou coisas no Ah, Brasil. sim, claro. Como é que foi esse processo e passar tanto tempo longe dos teus que depois, vieram para Portugal? Entendi. Como isso pôde ser, valorizado dentro da sua jornada empreendedora? Isso te deu mais força, mais garra ou isso deixou você mais fraca? Deixar os seus do outro lado é como você ter 2 corações batendo em lugares diferentes, e é muito difícil, é muito difícil. Nesse início veio só eu, o Lucas e o Arthur. E eu deixei o meu filho Benício, que é o mais novo, no Brasil. E isso me doeu muito, então após a pandemia e aquele primeiro ano, deixar de vê-lo por 1 ano e meio, deixar minha mãe de ver 1 ano e meio, foi muito difícil, foi muito doloroso. E era muito difícil conviver com aquilo, porque é aquilo que te dá força, é a tua família que te dá força. E eu senti, assim, muito essa falta, com certeza foi um peso significativo.
quando você passa por esse momento desafiador na fábrica, não é, e utiliza isso como trampolim para o próximo nível que você decidiu seguir, qual foi a primeira vez que você, nesse novo nível, sentiu que: talvez eu pertença a este lugar"? Pronto, eu nunca gostei de fazer parte do sistema em lugar nenhum. Nem no Brasil, eu sempre trabalhei com comissões, eu nunca tive salário mínimo, eu sempre gostei de fazer mais e sempre tive um plus, sempre fazia algo a mais. E estar na fábrica me incomodava pelo que eu ganhava e pela ambiência que eu estava. Então, como eu comecei já a empreender e dentro do digital já a desfrutar de bons faturamentos, eu coloquei para mim o seguinte: se eu ganhar 3 vezes mais o que eu ganho na fábrica, eu saio. E não deu 2 meses em que eu estava conseguindo, eu simplesmente pedi para sair. E a fábrica até tentou me segurar por mais tempo, porque gostava do meu trabalho, me mudaram de setor, passaram para o setor de informática, porque daí conseguiram me notar um pouquinho mais. Mas para mim aquilo já não fazia mais sentido. Eu trabalhava na fábrica das 5 da manhã às 2 da tarde, então toda a minha tarde eu já empreendia. Eu já vendia no digital, eu já trabalhava no digital, eu já estava sendo uma empreendedora digital, então já não fazia mais sentido. E aquele foi o momento da decisão, porque ganhar o salário mínimo me incomodava muito. Então eu queria fazer um algo a mais, diferente. E isso deu tanto certo, que no ano passado ela foi não só nomeada ao Estrela do Atlântico, como foi vencedora do Prêmio Estrela do Atlântico, Melhores do Ano 2024. Como é que foi, primeiro a sensação de ser nomeada e depois a sensação de subir em palco? É como a gente fala, ser nomeado é muito bom, mas quando você ganha, ele blinda tanta coisa. Faz sentido que você tenha uma gestão, que você tenha uma cultura empresarial, que você conseguiu organizar a tua empresa, que você conseguiu de fato empreender, que você conseguiu se comunicar tanto com eu me comunico pela internet, né, que você conseguiu se comunicar tanto com quem está fora, como quem está te assistindo, como quem te conhece. Então é um fechamento de tudo aquilo, é ter certeza de que você está no caminho certo. O ganhar o prêmio para mim foi concretizar tudo que eu já estava trabalhando. Eu já tinha uma empresa há 3 anos, então eu já estava empreendendo há 3 anos. E aquilo para mim foi um fechamento de que eu estava no caminho certo. A Késia fala aqui com a gente também sobre a importância da ambiência, né, e como isso incomodava ela quando ela estava ainda na fábrica. Hoje, penso eu que os cenários são diferentes. Totalmente, totalmente. E aí a importância da gente ter valores, né? Porque quando você tem um valor pessoal, você consegue transmitir isso para a cultura da tua empresa e você consegue ter pessoas que também vivam a mesma cultura, a mesma responsabilidade. E aí você se dá bem, porque aí toda essa ambiência fica boa, porque daí todo mundo cresce junto. Isso é muito importante. No início era só eu e depois foi eu e Lucas e hoje nós somos 6 pessoas fixas, fora as pessoas que a gente ainda tem ali que nos auxiliam de alguma forma. E como foi o desenvolvimento dessa construção de equipe? Algum tropeço que você teve, que aprendeu com isso e que não volta Inúmeros, a repetir? inúmeros, inúmeros, inúmeros. Eu sou gestora comercial de formação, então eu tenho a veia comercial muito forte, né. E eu tenho também uma pós em relações internacionais, então eu queria viver fora do país com gestão comercial, fazendo comércio, fazendo network, fazendo isso acontecer, e deu certo, mas é muito difícil você implementar isso em pessoas e às vezes você erra, e ter ganho o prêmio, e quando a gente fala em ambiência, isso acaba ajudando, porque quando você ganha, você está em ambientes diferentes, você senta em outras mesas, você tem acesso a outras pessoas, e isso te engrandece, isso faz você corrigir erros que acontecem. E ali você vai performando cada vez mais, né? Cada vez mais melhorando. Qual foi o principal aprendizado da sua trajetória completa até os dias de hoje? Principal aprendizado? Vamos lá. Ai, foi com certeza
Se movimentar sempre, estar em movimento sempre, estar entre as pessoas sempre. Eu sempre estou em lugares que me agregam. Eu nunca vou a um lugar onde não vai me agregar. Eu sempre para somar, sempre para agregar. Ou eu vou agregar com alguém, ou alguém vai agregar comigo. E eu levo isso como constância, como responsabilidade, sabe? Responsabilidade de fala, responsabilidade de valor. Então, eu acho que é por aí. A Kézia, ela foi a vencedora no ano passado, mas não foi a primeira vez que ela foi nomeada ao prêmio. Essa foi a segunda vez. O Foi. que fez você não desistir de na primeira, seguir na segunda e, enfim, lograr o êxito Ah, da meu vitória? amigo, eu sou imigrante, sou empreendedora, eu não desisto, ainda sou brasileira, não desisto nunca. Vamos lá, 2023, quando eu tive a oportunidade de falar contigo, e eu falei, meu, se esse prêmio der certo, vai dar muito certo, porque a gente não tem isso aqui, e a gente precisava dessas ambiências, que foi no final de 2023, né? Foi isso. Então, faltava, eu sentia que isso faltava, e quando eu recebi essa oportunidade, fiquei muito feliz. Gente, eu ganhei segundo lugar, mas parecia o primeiro, e eu só vi a minha irmã gritar lá do fundo, que ela estava muito no fundo, muito feliz, e a minha família toda vibrar, né, porque minha família é imensa, e onde eu vou, eu levo minha família. Então, eu senti todo mundo vibrar, e aquele segundo lugar, para nós, foi como se fosse o primeiro. Porque eu estava no caminho certo, e ali eu alcancei outras pessoas, outros lugares, inclusive a pessoa que ganhou na minha frente na época, também foi uma pessoa em que eu tive parceria, e ali começaram a crescer parcerias, e esse é um outro lado bom também do prêmio, Igor. Lá tinha um detalhe que eu não conhecia, que era também trabalhar com os influenciadores. Isso agrega muito no nosso negócio. E até foi uma coisa que você mesmo dava de exemplo. Olha, se a gente trabalhar assim, mas se a gente tiver isso para agregar, vai. E aí depois, o segundo prêmio, eu fiz exatamente isso. E deu certo. Aí eu já estava envolvida com a comunidade, eu estava muito mais magnetizada com a rede social, com tudo para trazer negócios, né? Essa edição, a Kessia vai estar junto com a gente também, mas agora numa posição diferente. Ela é embaixadora da edição Melhores do Ano 2025, que vai acontecer no dia 1º de março de 2026, no Teatro Sá da Bandeira. Kessia, como é saber que a sua história hoje também inspira outros empreendedores a iniciar um negócio ou a permanecer no jogo? Bom, o prêmio é o fechamento de tudo, é a certeza, mas o pós-prêmio, e eu senti isso muito no último, que nem todas as pessoas estavam preparadas com o discurso, ou não foram preparadas para aquele momento, e isso me intrigou muito, porque a gente já sabia o tamanho disso. Então, quando você chega, no mínimo, faz um discurso, no mínimo, guarda qualquer coisa ou faz qualquer coisa. Mas ali foi o fechamento. E o que eu entendi no pós-prêmio é que agora você precisa trabalhar um legado. E é nisso que eu estou me concentrando daqui para frente, é em trabalhar o meu legado. Como você quer que as pessoas lembrem de você? Ah, com certeza uma mulher de força, de luta, de empreendedorismo, de boas conexões. Isso me chama muita atenção e com certeza vai fazer parte do meu legado. Claro. E qual é a dica que você deixa para quem está assistindo a gente, seja empreendedores ou até mesmo influenciadores? Qual é a dica que você deixa para quem está nomeado ao prêmio desse ano e que precisa estar preparado caso seja essa pessoa a subir no palco? Pois é, essa é uma das dicas. Gente, tenha constância, fale mesmo com o teu público, desenvolva o teu melhor trabalho, mas assim, esteja preparado, porque o que você vai alcançar nessa vitória é 3 vezes mais, se não for muito mais do que isso, do que você veio preparado nesse prêmio. E depois que você passa essa etapa, olha aí, tu tem que trabalhar ainda mais. Então esteja preparado, vá preparado, faça o teu discurso, esteja preparado para encontrar outras pessoas, fazer negócios e subir de nível, com certeza. Então o peso do troféu traz muita responsabilidade também. Muita, total, total. É o que eu acabei de falar, o ganhar é bom, mas depois que você ganha, é legado. Você precisa fazer o seu legado, senão de que valeu a pena você estar ali e ter conquistado? Você não pode parar ali. A gente tem sempre que continuar. Você me contou também sobre parcerias que surgiram até mesmo na primeira edição, Foi. quando você não foi a vencedora. Então, participar do prêmio te abre novas portas? Como que foi gerido isso dentro do seu negócio? Participar do prêmio não é só visibilidade, mas é sentar nas melhores mesas, porque a gente tem acesso a tudo e realmente as pessoas que estão ali,
elas são o melhor desse lugar. E a gente encontra muitas parcerias, a gente encontra as pessoas de uma forma até às vezes um pouco mais íntima, um pouco mais solta, e a gente consegue agregar sempre ao nosso negócio. Seja um influenciador, seja um advogado, seja uma outra empresa, a gente sempre agrega para o nosso negócio. Esteja preparado, é o que eu estou dizendo para a galera que vai concorrer esse ano. Esteja preparado, porque ganhar é bom, mas o pós... A Kézia, que está desde a primeira edição, ela pôde compartilhar também um pouco da evolução, que foi a primeira, a segunda e agora essa que é a terceira edição. O que te mais marca quando você vê essa trajetória toda desse ecossistema que estamos a criar? O reconhecimento. Eu acho que muitas pessoas me reconhecem não só pelo prêmio, mas também o meu trabalho. E uma coisa agrega a outra, né? Como é que foi para os seus clientes quando você estava ali a concorrer ao prêmio, ao se engajar com essa Menino, campanha? até hoje eles falam e eu faço questão de deixar no meu escritório, e às vezes sempre que eu tenho a oportunidade de falar, eu falo, olha, inclusive eu fui ganhadora, assim, assim, assim. É como se fosse um Oscar dos brasileiros, quem conseguiu atravessar o oceano e fazer ali seus negócios, suas conexões, influenciar de forma positiva. Eu falo com muito orgulho, mas é real, eu tenho muito orgulho desse prêmio, muito orgulho de tudo que aconteceu na minha trajetória por causa dele, né? Porque ele só agregou. E não para por aí, porque no Não. dia 1º de março vamos ter a presença especial da Kézia lá com a gente, né? No camarote dessa cerimônia, que vai ser lindíssima. Como que estão as expectativas para esta próxima edição? Meu amor, aqui eu tô preparada, viu? Já tô preparada, já fiz ali meu modelo, já mandei fazer o meu vestido, todo um diferencial. Vou chegar no glamour como sempre, porque toda edição eu faço questão de ter um vestido novo, de chamar a atenção, de estar ali realmente pro prêmio, pro momento, que é o que ele pede, né? Claro. O Prêmio Estrela do Atlântico é uma iniciativa do nosso grupo, Nossa Mente Mestre, e ele tem a intenção de valorizar a nossa comunidade e também criar esses espaços de celebração. Estar presente dentro desse ecossistema faz com que você esteja pronto para o próximo nível. E se você ainda não estiver pronto, vai te acelerar, certeza, para que você esteja já na vibração do que vem por aí. Kézia, e conta também um pouco do que vem por aí para ela legalize já, que agora eu já estou sabendo que está se expandindo para outros negócios. Pois é, nós já fizemos sim expansão. 2024 foi um ano de muita expansão, de muito mais trabalho. Lembra que eu falei, é 3 vezes mais. Tem visibilidade? Tem. Então aproveita e faz o teu negócio crescer. Então cresceu. Hoje a Legalize Já não atende somente Portugal, mas a gente também já tem um nome forte na Espanha e a gente atende Espanha, fora outros canais que eu também já atendia, como Estados Unidos, Irlanda, e seguida do prêmio eu estou indo para Dubai também para a gente fazer mais uma ponte. Então vem muita novidade para 2026 aí, eu estou muito preparada para o que vem. E é isso, Igor, eu estou construindo o meu legado e trazendo muito business para quem é do business, muito negócio para quem é do negócio, porque é nessa área que eu me identifico, é no empreendedorismo, é no fazer negócio, é no estar junto com pessoas, é isso. E essa partilha, ela deixa não só a Kézia transbordar, mas os nossos corações também. É muita abundância, né, Kézia? É isso que as pessoas podem esperar ao fazer parte desse ecossistema? Agora é Estrelas do Atlântico, o legado. Muito bem. Fica aí uma dica, Fica aí. Estrelas do Atlântico, o legado. Todo mundo que já ganhou e está ali fazendo o teu legado, acho que para 2027 pode ter essa categoria. Claro que sim. Os vencedores, né? Por isso que nós estamos aqui também dentro deste quadro, né, que é uma novidade aqui o nosso podcast Estrela do Atlântico, para a gente também eternizar um pouco da história dos empreendedores que passam pelo nosso palco, mas que permanecem, porque depois viram nossos amigos, nossa família e nos ajudam a construir uma ambiência abundante e cheia de recursos, pontes e conexões. É isso que faz o nosso ambiente ir mais longe. Com certeza, com certeza. E como a gente criou, né? Como a gente evoluiu. E quando eu falo a gente, é porque realmente existe um grande grupo por trás disso. Estrelas do Atlântico é uma parte, mas nós fazemos parte do Mente Mestre, onde todo mundo se encontra, onde tem vários empresários, vários empreendedores. Isso faz a gente estar junto todos os meses e crescendo todos os meses. Então, chegar nesse prêmio é realmente blindar tudo que todo mundo está trabalhando. Sim, sim.
Aproveitamos esse momento especial para fazer um ritual que a gente conhece aqui agora no nosso podcast do Estrela do Atlântico, que é entregar para a Kézia o convite especial por ela ser a embaixadora da edição 2025. Uau. Temos em mão o convite especial para essa participação, que a Kézia vai anunciar o vencedor de uma categoria deste ano, muito legal, e também um presente especial, um espumante francês escolhido a dedo pelo nosso sommelier Linaldo Oliveira, para você também celebrar isso com a sua família. Oh, obrigada. Com certeza eu vou celebrar sempre, né? É algo que eu me identifico. Olha, gente, que lindo, que riqueza isso. Lindo. Muito obrigada, Igor. Obrigada mesmo de coração. Para quem está participando, para quem está esse ano na edição, gente, prepara o teu discurso, prepara o teu momento, esteja pronto porque você vai alcançar assim que você pegar esse troféu na mão, viu, gente? É preciso estar pronto para viver o extraordinário. Então não venha você querer subir no meu palco falando que não preparou o discurso, senão vou botar você para correr de lá. Esse ano não. É isso, gente, mas se prepara um bom discurso, prepara o teu momento, aproveita esse momento e viva esse prêmio. Eu também trouxe uma lembrança aqui para você. Eu tô sendo surpreendida, a gente tem que trocar de espaço aqui. Também trouxe essa lembrança. Obrigado. Eu gostaria que você abrisse. Uau, um presente especial da nossa embaixadora especial. É isso, espero que goste. Uau, que lindo! É uma botoeira para o Prêmio Estrelas do Atlântico, espero que você use. Uau, um presente muito especial. Muito obrigado, Kézia, pelo carinho e por marcar esse momento tão importante pra gente, Prêmio Estrela do Atlântico, e estar junto da nossa evolução, porque junto vamos mais além. Eu agradeço a você que acompanhou o episódio de hoje e te convido para conhecer outras histórias que estão presentes aqui também no nosso canal. Conhecer os empreendedores brasileiros que estão sendo sucesso aqui em Portugal e em toda a Europa. Eu te espero no próximo episódio e também no dia 1º de março, lá no palco do Teatro Sá da Bandeira. Até mais! Tchau!